somos uma empresa que há mais de 13 anos investimos em tecnologia e capacitação para levar o supply chain da sua empresa a um outro nível. Bem-vindos à Level Group. A Level nasceu de um sonho de resolver os problemas da cadeia de abastecimento. Nosso propósito maior é difundir os preceitos do Fair Trade e gerar resultados sustentáveis para vocês. Nosso time de soluções e tecnologia é altamente especializado na transformação digital dos processos de supply chain. Você prioriza o seu negócio e nós cuidamos da gestão dos seus serviços, garantindo a continuidade e a eficiência das suas operações. Nossos profissionais são especializados e continuamente capacitados para garantir a melhor compra e o compliance da sua organização. Então, se você pensa em supply chain, a Level sempre terá uma solução para atender. Somos o One Stop Shop. Parece mais um dia normal nos escritórios Regos, mas não é. Eu vou mostrar um pouquinho da minha rotina aqui no escritório para vocês. Então vem comigo, vocês vão conhecer um pouco mais. Vocês vão conhecer um pouco da minha rotina aqui dentro, como são as minhas manhãs no escritório. E depois eu vou mostrar um pouquinho de como a nossa ONG trabalha e como a gente está instalado aqui nos escritórios Regos. Vamos tomar um café comigo. Café pronto. E a minha máquina, minha, porque faz todos os meus textos. E a Jaqueline encaderna pra mim. Agora tem tudo. Vamos lá no escritório. Aqui então é a minha sala, onde eu acompanho todos os projetos, tudo que tá acontecendo. Olha a pilha de texto. Olha quanto texto eu gravo, gente. Que é a nossa sala de reunião. Aqui é um escritório que a gente trabalha juntos e tem o administrativo da ONG e várias coisas acontecem aqui também. Fiquem ligados, porque em breve a gente vai mostrar um pouco dos projetos e como a Regos também está muito ligada a esses projetos que a gente tem feito. Não percam que vem muitas novidades por aí. Beijo! Olá, olá! Muito bom dia! Estamos aqui para mais um Talks Empreendedorismo. Estou realmente muito feliz, entusiasmada como sempre estou. Afinal, esse virou um espaço de muito aprendizado, compartilhamento, inspiração. Eu fico muito feliz pela oportunidade de receber pessoas tão queridas, competentes, protagonistas de histórias tão valiosas nesse nosso ambiente empresarial. E mais feliz ainda de ver essas boas histórias serem passadas adiante, quando a gente tem esse conteúdo aqui, salvo e compartilhado por vocês. Aqueles que estão chegando, sejam muito bem-vindos, compartilhem esse conteúdo, passem esse link adiante, porque nos próximos 60 minutos, eu garanto, a gente vai aprender e se inspirar muito com esta mulher que é uma potência empreendedora. E ela representa muito aquilo que a gente adora, que é o empreendedorismo vida real, que é coragem, é atitude, é ousadia. Não à toa, Marisa criou há mais de 15 anos a Procorpo, uma rede de clínica de estéticas, no qual sou suspeita, porque aqui falo não só como uma amiga, uma fã do trabalho, mas uma grande cliente. E vocês vão entender por quê, no final já estou vendo aqui todo mundo marcando procedimento na Procorpo, entendeu? E nem é public post isso aqui. Mas antes da gente adiante, também com a delicadeza aqui de me apresentar, eu sou Laís Macedo, sou presidente do Lead Futuro, e muito grata à oportunidade de me unir aqui a Spaces, a Regos, Thiago, todo esse time super maravilhoso da Level, para a gente dar vida ao Intalks Empreendedorismo.
Então vamos começar esse papo, no qual convido vocês para interagir aqui com a gente nos comentários, mandem suas perguntas. Fico aqui na tarefa de trazer um pouquinho aqui das suas dúvidas e contribuições e também tentar conter, porque vocês sabem quanto eu me empolgo diante de tantas dúvidas, questionamentos e oportunidades daquilo que eu recebo do nosso convidado em transformar em ainda mais conteúdo e oportunidade para todos nós que estamos aqui, então, nesses próximos 60 minutos. Dando boas-vindas com o coração cheio de alegria e entusiasmo por essa oportunidade, Marisa Peraro, você que é fundadora e CEO da Procorpo, seja muito bem-vinda ao Intalks Empreendedorismo e já seja bem-vinda nos contando, sem falar o que você faz, mas me contando quem você é. Quem é Marisa Peraro? Marisa Peraro. Não, primeiro a gente tem que agradecer a oportunidade, né? Faz parte aí dos praxes, né? Quem é Marisa Peraro? Ai, Laizinha, sempre começando pelo mais complicado, né? Marisa Peraro é uma pessoa simples, né? Quis colocar isso na nossa pauta aí, essa palavra, né, na nossa pauta. Mas, enfim, eu tenho 43 anos, sou mãe de 3 filhos, né? Uma escadinha assim, né? 8, 9, 10. No dia a dia, né? Eu sou uma pessoa com bastante movimento, assim, com muito foco, né? Começo meu dia, tipo, 7 horas da manhã, 6h30, 7 horas, mas também acabo meu dia 10 horas, porque a gente precisa renovar a energia, né? E é isso, eu sou uma pessoa, no mínimo, assim, empreendedora brasileira, ali, ó, não reclamo. Eu sei, às vezes dá vontade, mas eu não reclamo, vira página. Essa coisa toda que você já conhece, a gente vai falar aqui nesses próximos 60 minutos, bastante. Com certeza. Bom, admiro muito a Marisa mãe, a Marisa mulher, a Marisa ser humano. Quando a gente fala de simplicidade, ela está sendo até modesta ao trazer essa palavra para a nossa pauta. Algo que eu não falo, enfim, por um conhecimento individual, muitos de vocês aqui protagonizam, acompanham empreendedores, que naquela crescente, onde especialmente essa crescente significa a mudança de um patamar financeiro, um aumento de um poder aquisitivo, o que é extremamente legítimo e necessário desse capitalismo, a gente vê muita gente se perdendo. E eu já tive a oportunidade de entrevistar várias lideranças que eu admiro justamente por se manterem tão fiéis aos seus valores, às suas origens. Obviamente, a gente tem que desfrutar desses saltos que a vida, pelo nosso trabalho, nos possibilita, mas desfrutar com consciência, coerência e sempre muito, muito, muito verdadeiro aquilo que, de onde nós viemos, né? Nada nos tira. É importante para onde a gente está indo, mas a gente tem uma história e uma bagagem para carregar com a gente. Mas eu queria voltar à história da Procorpo, porque é muito interessante o modo como esse business começou. No geral, especialmente aqui neste ecossistema empreendedor existente atualmente, o que a gente vê muitos negócios nascendo por necessidade, por oportunidade, na realidade. A pandemia muda um pouco para essa nova configuração de empreender por oportunidade diante, então, do desemprego. Mas qualquer que seja a motivação, nós encontramos ali pessoas fazendo estudos de mercado, mapeando seus ambientes, encontrando dores e caminhando, então, na solução de construção de soluções. Mas, Marisa, Procorpo não foi exatamente assim. Ela começou de um jeito bastante inusitado, ou pouco comum, especialmente porque estamos falando de há quase 2 décadas, onde essa bolha empreendedora, esses bons termos bonitos aqui, de scale-up, startup, MVP, eles não existiam, não. Mas qual foi a origem da Procorpo? Então, vamos falar um pouquinho assim, né? Eu comecei a Procorpo, né? Eu entrei na faculdade um pouquinho mais tarde do que a maioria das pessoas, né? Eu entrei aos 23 anos e saí aos 28, né? Então, isso tem um ponto positivo, né? Hoje em dia eu converso assim com algumas filhas de amigas, ai meu Deus, mas eu já preciso entrar na faculdade, 17 anos, eu falo, ai meu Deus, calma, porque também tem o lado bom da história começar tarde, que você entende melhor o que você quer, né? E você talvez erre menos. Mas a minha história, eu empreendi muito cedo, né? Meu pai me emancipou aos 17 anos e eu comprei, na época, trabalhava numa locadora de livros, acreditem, é livros, não é vídeo. E aí, né, numa oportunidade, eu comprei essa locadora de livros, né? Não tinha gestão nenhuma, 17 anos, enfim, não deu certo, fui até os 22 e fali. Eu gosto muito de falar dos erros, né, lá,
porque os erros, eles trazem muito conhecimento para a gente. Eu brinco que eu tenho vários MBAs, valores que eu já gastei em vários erros, que, assim, são MBAs que eu levo para minha vida, né? A livraria foi uns 4, 5 MBAs aí brincando, mas aos 22 anos eu fali, deu ruim, né? Não sabia gerir, não sabia, né? Enfim, não sabia o que era um fluxo de caixa, não sabia muitas coisas. Bom, decidi fazer administração aos 22 anos, né? Entrei aos 23. E nesse período, né? Eu trabalhava também, enfim, e foram anos assim que eu conseguia, na faculdade, identificar os meus erros na parte de empreendedora que eu sempre fui. Eu brinco que todo mundo fala e é verdade, parece que a gente tem um bichinho, né? Bom, na época de fazer TCC, eu já estava com 26, escolhi o tema. Eu lembro que eu estava na biblioteca da faculdade, me formei na Unimed, Piracicaba, e eu lembro de ter, folheando uma revista, não lembro se foi Época ou Exame, eu lembro de ter visto lá o setor de estética. Eu nunca, não me considero uma pessoa tão vaidosa, assim, mas eu vi uma oportunidade de negócio ali, né? Poxa, o setor de estética, enquanto tudo tem retração, enfim, o setor de estética só cresce. A mulher deixa de fazer coisas, mas ela faz unha, faz cabelo, faz estética, celulite. Bom, aí eu fui investigar um pouquinho essa oportunidade, né? E eu falei, caramba, não tem uma empresa que olha para esse segmento com a vertente de preço e qualidade. Na época eu estudava Peter Drucker, estudava Philip Kotler, né, em marketing, e eu fiz um gráfico, né, onde eu conseguia juntar um pouquinho desses dois papas aí da administração entre preço e qualidade, né, os produtos do Philip Kotler, os famosos 4Ps dele, né, e aí eu juntei nisso num único gráfico, e disso eu fiz o meu TCC, né, um modelo de negócio que pudesse ter método, pudesse ter alguma forma de controle, porque, né, esse mercado de estética é um pouco mais aberto. E nesse meio tempo eu fui um pouco mais a fundo, eu cheguei a fazer até a parte de precificação, que seria montar um modelo de negócio nesse sentido, né? E quando eu fui ver isso, eu falei, caramba, uma máquina, vou dar um exemplo, né? A gente faz um procedimento aqui chamado carboxterapia, que é uma agulhinha que entra oxigênio, enfim, para celulite, gordura. E uma máquina, na época, custava tipo uns 6 mil reais, 7 mil reais. E 10 sessões desse procedimento custavam 2 mil, 2.500 reais. Eu falei, caramba, né? Um cliente, 3 clientes e meio compram uma máquina dessa. Mas por que cobrar tão caro? Por que não cobrar, sei lá, deixa eu fazer esse cálculo aqui de novo, né? Um pouquinho de preço e qualidade. Eu falei, caramba, tem uma oportunidade aqui de oferta e demanda, de você colocar quantidade. Então, você consegue atingir, de repente, um nicho de pessoas que não tem aquela acessibilidade de pagar 2 mil num tratamento. Vou colocar mais ou menos 500 reais nesse tratamento, porque também tinha algumas coisas de insumo que não tinha como não ter nessa conta. E aí, falei, caramba, né? Para quê? Então, 3 vezes menos do que o mercado fazia na época. Bom, foi assim que eu fiz meu estudo. E quando eu me formei, né? Na época, enfim, era casada, né? E eu com o meu esposo, na época, eu falei, olha, preciso começar esse negócio. Eu tinha duas formas aí. Eu gostava muito de RH também, ou empreender, né? Aí, na época, pensei, não, né? Se der errado, eu ainda consigo voltar a estudar, né? Apesar de já não ter 17 anos. Bom, foi aí a gente vendeu a moto, no caso, né, do meu ex-marido na época. E a gente, com o dinheiro da moto, eu lembro como se fosse hoje, 17 mil reais hoje. Foi o dinheiro que eu tinha ali para comprar móveis, montar uma clínica pequena, só que tudo eu comprei tudo em 10 vezes, eu lembro até hoje, parcelei tudo. Então, os 17 foi o primeiro mês, né? E foi muito bacana, assim, que no primeiro mês eu já consegui com break-even, né? A gente começou fazendo mídia digital, né? Então, hoje até, às vezes, eu fico assim, eu faço muita mídia digital, a gente gasta uma grana. A gente evoluiu, assim, junto com mídia digital nesses 15 anos, muito, né? A gente tem uma propriedade em números aqui muito grande. Mas foi assim, aí eu montei a Procorpo, em primeiro mês já tive um break-even bacana, segundo, terceiro, né? E foi assim, foi o meu TCC, foi uma oportunidade ali que apareceu. E quando você começou a Procorpo, quando você estava aí com seus 17 mil reais, sua primeira loja, essas parcelas a perder de vista,
Você já tinha ideia, Márcia, já tinha essa ambição dentro de você de é para lá que eu tô indo, eu quero ter mais de uma dezena de lojas sim, eu quero ter muito mais que isso? Ou foi meio orgânico esse crescimento? Qual era a dimensão da tua ambição nesse momento? Não foi orgânico, foi surpresa mesmo, né? Mas aí começa a questão, né, da simplicidade, do foco, do método, que eu sempre falo. Então, assim, naquele momento, a Procorpo, para mim, ela era uma forma de ganhar dinheiro, sobrevivência, de você ter ali o seu dia a dia, né, empreender, assim, eu nunca tive, assim, eu brinco, eu não tenho carteira de trabalho, não tenho, porque com 16 para 17 eu já trabalhava na livraria, mas era aquela coisa sem registro, né, 20 anos atrás. De repente, a coisa se organiza, eu não tenho carteira de trabalho, assim. Esse dia eu fui falar, gente, não tenho PIS, eu acho que eu não tenho PIS, eu não sei o que é PIS, eu não sei se minha contabilidade tem PIS, eu não tenho PIS, né? E eu devo ter PIS, mas eu nunca vi esse PIS, enfim. E aí, enfim, naquele momento, era o que eu tinha para sobreviver, como hoje alguém abre uma empresa aí, vai vender o doce, ou um Uber, a pessoa está começando, ou, enfim, né, cai também, né, eu tive uma queda, né, então, assim, falir não é bacana, né, você ter que fechar uma empresa, dói, né, você dever para as pessoas, geralmente quando você fecha, dificilmente no Brasil você consegue fechar ou falir uma empresa sem ficar devendo, né, eu lembro que eu demorei, sei lá, uns 4, 5 anos para ficar pagando Receita Federal, porque os tributos você não paga, né, você tenta pagar funcionário, você tenta pagar o que está na tua frente, mas o restante vira uma bola de neve. E aí, depois que eu Procorpo, eu consegui sanar essas dívidas todas. Mas, naquele momento, era para pagar as contas. Eu não tinha propósito. Hoje eu vejo as startups, né? Naquela época não se chamava startup, era CNPJ, empresa aberta, né? Mas hoje eu vejo as empresas, elas começando já com propósito, né? Eu não tinha, claro, um propósito. Naquele momento, talvez, na faculdade, eu olhando preço e qualidade, eu tinha um propósito intrínseco de formar alguma coisa para as pessoas que não tivessem tanto poder aquisitivo. Eu acho que era esse, só que não estava claro para mim o propósito. O propósito, ele foi chegando durante o caminho. O propósito foi chegando quando a gente atendia um cliente e via necessidade de separação, né? Eu dou um exemplo assim, cara, um dia eu peguei uma menina que tentava cortou o pulso, sabe, por conta do corpo dela, eu falei, não, isso não tá certo, entendeu? Então, o propósito eu comecei a enxergar no meio do caminho, entende? Mas, e aí a coisa foi crescendo, peraí, visão, missão, valores, peraí, eu tenho, aí você para para reescrever. Mas no momento lá de dar entrada no CNPJ, eu não tinha visão, eu não tinha missão, eu não tinha valores, eu não tinha propósito definido, né? E as coisas, elas vão surgindo. Mas qual que são os ingredientes aí de um sucesso, né? A gente vai falar de números. Sempre trabalhei com números, sempre gostei da matemática. E não dessa matemática de ser fera no cálculo, tanto é que eu não manjo de Excel. Mas eu sei olhar para um número e ver valor nele e falar, opa, isso aqui está errado ou não. Então, esse raciocínio lógico, eu brinco muito com as minhas crianças, eu falo assim, crianças, olha só, geografia, história, enfim, química, a gente dá uma idinha no Google lá, o Google dá uma orientada na gente, mas matemática, não, mamãe não quer. Vamos lá, vamos brincar, sei lá, de banco imobiliário, o que for. Mas matemática é uma base muito importante para a gente ter, entendeu? E eu acho muito, muito legal escutar isso, né, Marisa também, eu tenho a sorte de tê-la aí como uma grande amiga pessoal, e eu vejo isso quando ela se relaciona com os filhos, eu digo que quando eu tiver filho eu vou entregar para ela forma esses pequenos empreendedores e me devolve, porque a dinâmica dentro da casa dela é exatamente isso, ela leva esse DNA. E a Má tem uma passagem aqui na fala dela que me entusiasma, porque hoje a gente tem muita fórmula, né? Muita receita para empreender, então determine seus valores, a gente tem aí um BP, aquele robusto, denso, que já na largada te coloca numa sensação de até um pouco de frustração. Você não tem que nascer com um propósito tão claro, você tem que nascer com a intenção, que eu sinto que é muito do que veio com a Marisa. Então vem essa intenção e vem junto essa história, e no meio do caminho é aquilo que a gente fala que é empreender, que é trocar a roda com o carro andando, e dá certo. Vide aí essa história de sucesso. E eu quero, antes de voltar para uma provocação que o Thiago trouxe, que também é algo que me interessa, mas você falou aqui sobre
parte do seu propósito você ir descobrindo ao longo do caminho, faz uma referência, por exemplo, a uma pessoa que tentou suicídio por não aceitar o seu corpo. Infelizmente, algo que nem nos surpreende, porque a gente sabe que isso está aí. Mas a gente também está falando de um país, de um mundo que se transforma. A estética antes, ela seguia quase a norma ali da obrigatoriedade do corpo perfeito. Perfeito dentro das normas que as revistas, que a mídia ditava. Essa desconstrução do corpo ideal, ela é muito importante para todos nós, especialmente nós mulheres, né, que por muito tempo vivemos tão escravas desses modelos dos quais a gente não alcançaria, né, não faz parte do meu biotipo ser uma pessoa alta e magra, não é nessa vida que eu vou ser dentro daquilo que eu sou, minha potencialidade naquilo que me prende. Provoco isso porque o que eu quero, sua opinião sincera aqui, Má, você viu uma mudança de comportamento na intenção da sua cliente? Havia, de fato, aquela busca antes por um padrão, por uma regra, e hoje talvez algo muito mais ligado a uma primeira pessoa, a uma autoestima, aquilo que eu faço por mim, e não necessariamente por regras ditadas por uma sociedade do corpo perfeito, esse crime que fizeram aí com a gente a vida toda. Existe essa mudança de comportamento? Você sente isso hoje da motivação da sua cliente em pisar no Procorpo e então desfrutar ali das tuas soluções e dos teus serviços? Sinto, mas eu vejo isso de uma forma um pouco diferente. Sempre a gente vai ter os nichos. Então, sempre eu vou ter aquela pessoa mais vaidosa, que teve uma experiência de vida, que teve uma mãe, uma avó, uma tia, e é dela essa coisa mais de não posso viver sem uma unha pintada, não posso viver sem... Opa, aquela gordurinha me incomoda, essa coisa toda. Então, esse nicho ele existe. De uma forma geral, o que está acontecendo com as pessoas nesses 15 anos, né? Eu vou separar em mais duas coisas. Uma é a persona Procorpo, que envelheceu, né? Ela saiu muito do corporal e não tem a ver com a minha propaganda, porque a minha propaganda, eu faço ela com todas as nossas categorias. Eu vou só explicar. A gente tem 4 categorias dentro da Procorpo. Medicina estética, que é o que a gente chama, botox, preenchimento, né? A gente tem estética pura, que é celulite, flacidez, gordura. Remoção de tatuagem, que é um pouco mais nichada, e depilação definitiva. Que eu percebi que quando a gente começou, a estética era muito mais alta. Corpo, celulite, flacidez, gordura. De repente, de uns 4, 5 anos para cá, inverteu. Hoje, 80% da minha venda é o que a gente chama de invasivos, é o que a gente chama de harmonização facial. Muito mais rosto. Por que isso? Né? A cada ano, a expectativa de vida das pessoas também está aumentando. E as pessoas estão um pouco mais preocupadas em como envelhecer. Com aquela ruga, né? Hoje ela faz um pouco mais de sentido, né? Do que o corpo, a celulite. Então, o target era muito mulheres, né? 80% mulheres, 20% homens. Dessas 80% mulheres eram, assim, há 5 anos atrás, até 30 anos. Hoje o nosso público começa com 30 anos. Hoje é muita harmonização facial, hoje é muito fácil. Tem a ver também muito com aplicativos, redes sociais, né? Tem, eu acredito que sim. Mas, junto disso, existe sim uma vertente um pouco mais natural. Que na Procorpo a gente sempre lança campanhas, né? Você consigo mesma, né? Essa questão, calma, eu não gosto muito, assim, a gente faz muitas reuniões com os nossos profissionais de não oferecer o que o cliente não precisa. É uma regra que a gente tem muito clara aqui, né? Então, às vezes, a boca já tá legal, eu tenho uma boca fina, eu quero, aquele algo a mais, é aquela harmonização, né? Eu tenho uma gordurinha, vamos tratar ela. Eu falo muito para as meninas, nós não somos clínica de emagrecimento aqui. A gente é estética, a gente é melhorar aquela coisa que não está ali no acordo. Mas não adianta, nada que é muito invasivo, nada que vai deformar, alguma coisa que seja abusiva, a gente tem que ter consciência do outro também, né? Então, a gente tem umas regrinhas básicas aqui. Mas, respondendo a tua pergunta, de uma forma geral, o cliente Procorpo envelheceu. Eu acho que um pouco é por conta da expectativa de vida. E um pouco também é de como as pessoas querem envelhecer. Eu vejo muito isso. Então, aqui a gente brinca muito, né? Uma pessoa na Procorpo, esses dias nós fizemos uma pesquisa para tentar entender dentro do nosso banco de dados quem é a nossa persona, né? Então, a nossa persona, ela é mulher, ela tem 50 anos, e ela é professora, quase aposentada, né?
quase que eu falo, porque tem uma vertente entre 60 anos, 65, enfim. Então, a nossa persona, pode ver. E aí, qual que é o jargão dela lá? É muito legal. Olha, a vida inteira eu cuidei das pessoas, cuidei da minha família, dos meus filhos, da minha casa, trabalhei. Agora, estou aposentada e eu quero cuidar de mim, porque eu estou vendo que estou um monte de ruga, né? Então, essa é a persona e esse é o jargão das pessoas que vêm aqui. Eu acho bem bacana porque, enfim, é a forma que as pessoas estão tendo consciência de envelhecimento. Nossa, e é muito legal escutar isso, né? A gente vê essa transformação de uma sociedade de mulheres que trazem para si, para a primeira pessoa, né? Que foi o que eu disse, a estética para o outro e hoje a estética para nós. E aí eu entendo até que também pode ser uma opinião muito pessoal, até derivada de uma conversa que tive recente com umas amigas, que a gente vê essa mulher hoje consciente do vou cuidar de mim, envelheci e preciso correr atrás desse prejuízo. E é algo que eu tenho visto, e você sabe bem pelo modo assíduo como estou dentro da Procorpo hoje, chega até a ser um paradigma, porque ao mesmo tempo que, especialmente nessa pandemia, né, no início, onde nós estivemos tanto dentro de casa, um pouco distante desses processos que nos mantinham ali com a estética em dia, e muita gente levantou a pauta de aceitar o envelhecimento, na contramão, falando em primeira pessoa e derivada de papos que eu tenho com amigos, eu tenho muita dificuldade de aceitar o envelhecimento. Então, eu sou uma pessoa que teve dentro de casa, uma mãe, e tenho, que com 50 anos olhou para o Botox. Eu sou uma pessoa que 30 já olha porque eu não quero envelhecer. É profundo o que eu estou dizendo, digo em primeira pessoa, sei que tem questões profundas enraizadas nesse meu discurso, por isso trago tanto ele para Laís Macedo. Mas a dificuldade de aceitar o envelhecimento, razão pela qual, possivelmente, não sei se você também imagina o perfil do seu público mudando daqui a pouco, mas sendo sim jovens, né, mulheres de 30 e poucos anos que não querem chegar aos 60 com a sensação de quanta ruga. Não, porque eu me antecipei e eu me cuidei antes, porque eu tenho muita dificuldade de pensar no que eu vou encontrar com 60, hoje que eu tenho 30. Né? Você imagina que isso deve acontecer, essa mudança com o tempo? Não, e tem a questão também, vamos falar do nosso, né, o nosso salvador da pátria, de tudo que a gente tem aí, o maior salvador é o filtro solar, aí, que evoluiu demais nesses anos todos. Então, né, nossos pais não tinham essa rotina, né? Até por um poder aquisitivo, o filtro solar era muito caro, se a gente parar para pensar, há 20, 30 anos atrás. Não tinha consciência, além de ser caro, não tinha consciência que isso no futuro ia te trazer um benefício. Então, hoje a gente tem muita informação, né? Vamos pegar aí 10, 15 anos atrás, quando eu comecei com a Procorpo. A informação está cada dia, né? Você tem muito mais informação. Hoje você coloca no YouTube, você vê botox caseiro, você vê umas coisas loucas, assim, gema de ovo. Gema de ovo funciona como botox. Enfim, você vê umas coisas muito loucas. Mas tá lá, tá a informação. Se é fiel ou não, você vai tentando, né? Mas, assim, com esse acesso à informação, fica muito mais fácil você começar um pouco mais cedo, né? De novo, uma coisa é eu correr atrás do que passou, é mais difícil. Outra coisa é eu pensar no futuro, já com 30 anos, já com 25, né? Então, algumas pessoas com aquela ruguinha um pouquinho mais forte, já incomoda com 25, né, Laís? A gente tá aqui, ó. E tudo bem fazer, desde que não seja uma coisa que, tipo, ela não precise, né? Não existe também, 18 anos fazer um botox? Tenho casos. Tenho casos de pessoas que vêm procurar com 18 anos. Não é o momento. Mas, de novo, às vezes não é com 18 anos é a questão da remoção do pelo, né? Às vezes a questão da celulite, 18 anos. Como é que a gente trabalha uma proatividade? Como é que a gente trabalha um pré-tratamento, né? Para não chegar lá na frente. Então, sim, as pessoas estão com mais consciência. Tem o lado negativo disso, né? Redes sociais, que todo mundo é perfeito, essa coisa toda de filtro, e vamos fazer, e aí você vê aquele bumbum, aí depois você vê naquelas revistas caras da vida, não, olha lá, a Paola tem celulite, sim, né? É óbvio, a maioria das pessoas tem celulite, as pessoas têm gordurinha, tá tudo bem ter um pouco, né? A questão toda e me incomoda, eu quero ficar melhor, né? E aí a gente tá aqui para isso. Mas, sim, existe uma consciência maior hoje de como envelhecer.
Interessante isso, né? De olhar para essa estética preventiva, que reflete muito também hoje a transformação na área da saúde, muito clara no modelo da Prevent, de saúde preventiva, né? A gente se antecipar a tudo. Antes de voltar aqui para uma outra pergunta aqui, tem a pergunta do Thiago, tem algumas reflexões aqui que eu quero te escutar. O Eduardo trouxe uma provocação que vai de encontro com o que a gente diz agora. Você trouxe, então, quem é a persona pro corpo. Ontem à noite, assistindo o CNN, o Leandro Carnal falava sobre a saúde masculina, a relação do homem com a saúde, com o bem-estar. O quanto o homem tende a ser uma pessoa mais negligente ou que, enfim, não prioriza a sua saúde, o seu bem-estar, até essa questão da beleza nunca foi uma questão muito pauta do homem, portanto, enfim, até preconceitos. Eu digo isso porque o Eduardo fala que o público masculino. Nós somos largados mesmo? Bom, Eduardo, é o que as pesquisas dizem. Karnal disse ontem no Conexão CNN, números e dados que comprovam de que sim, vocês não priorizam tanto como nós, mulheres, tanto a saúde quanto o bem-estar. E aí o Eduardo pergunta, estamos melhorando um pouquinho? E a reflexão e o questionamento para a Marisa a Procorpo tem algum produto ou ação específica para atrair os homens? Já que, como você colocou hoje, eles não são essa persona Procorpo? A gente trabalha muito com marketing digital aqui, né, Laís? Então, na verdade, eu coloco o seguinte, o homem, ele tá dentro desse cenário, né? Mas sim, do que era há 15 anos atrás e do que é hoje, sim, o homem está muito mais inserido. De novo, eu brinco assim, eu não sei, como a gente faz muito marketing digital, eu não sei qual é o valor do bolso da pessoa que está atrás. Vamos dar um exemplo, eu estou lá procurando, eu quero rejuvenescer, né? Ela vai no Google, Instagram, Facebook, nem tanto a gente aparece como post, mas no Google é muito search, que a gente chama, né? E aí, a pessoa que está buscando, eu não sei o tamanho do bolso dela e também não sei o tamanho da autoestima, né? A gente brinca assim aqui na Procorpo, a gente fala assim, ó, o bolso da pessoa é do tamanho da autoestima dela, né? Porque tem gente que você vê ali, ó, que super economiza para poder fazer o tratamento e tem gente que tudo acha caro, então é muito relativo. A gente aqui não julga, né? Até porque esse método de captação de cliente, é importante a gente falar depois um pouquinho, é uma coisa que eu não sei o bolso da pessoa que está atrás procurando, né? Enfim. E aí, o que acontece com os homens? Os homens, eles estão inseridos nesse contexto. Eu não sei quem é homem, quem é mulher. Tá lá, rejuvenescimento. Então, vai muito de quem busca. Mas quais são os procedimentos mais procurados aqui pelos homens? Um pouco, assim, ainda de a gente brinca, né? Mas depilação nas costas, botox na axila, para não ter muita transpiração, né? E barba, né? Depilação na barba, essa parte de barba, um pouquinho de foliculite. Então, o homem, quando ele vem procurar, a maioria deles vem com problema, né? Não que o celulite não seja um problema, mas é uma coisa assim, eles enxergam uma coisa um pouco mais patológica, né? Ou muita remoção de tatuagem também. Gente, eu tenho muita remoção de tatuagem, acho que a remoção de tatuagem o público é 50-50, então é muito engraçado, porque o cara tatua Juliana, depois risca, Mariana, depois risca, Tatiana. A gente tem histórias e histórias de tatuagem maravilhosas para contar, assim, sabe? E aí, remoção de tatuagem é um público mais, assim, eu posso dizer assim, que é meio a meio, né? Enfim, mas, de novo, é um problema, sabe? Aquela coisa assim, meio que a gente brinca, é patológico, eu tenho que tirar a ex-namorada aqui, como é que eu faço isso? Mas, no geral, né? Os homens têm ainda um pouco de preconceito, sim. Tenho que falar que para a mulherada um botox é mais fácil. Mas está melhorando, viu? Eu tenho fé ainda de aí aumentar esse número. Tem muito cliente potencial orbitando esse mercado, sim. Até Ricardo Nicolucci aqui comenta com a gente que vocês estão se cuidando um pouco mais, vocês vão se cuidar cada vez mais. O Procorpo está aí para isso, meu public post aqui, porque eu sou suspeita, né, gente? Como eu já disse desde o início, cliente Procorpo aqui. E aí, Má, você comentou algo e já falamos um pouquinho disso, já sentei para aprender com você. Em relação a dados, né? O futuro são dados. O futuro, ele está baseado na nossa habilidade de
reunir dados, saber como trabalhar com eles de forma estratégica e ter neles a raiz da diretriz estratégica do nosso negócio. O teu método de captação de clientes é algo surpreendente. Me surpreende pelo modo como você se relaciona de forma tão estratégica com dados. E aí um segundo elemento que também me surpreende, que é a tua transparência com dados. Eu lembro quando reunimos um grupo de empreendedores do Lead Futuro com a Má, ela simplesmente entrou no sistema e abriu. E abriu ali número de faturamento, absolutamente tudo. Ela botou os números na tela. E por que eu provoco? Isso me espanta. Hoje, né, o maior desejo de qualquer negócio é blindar, preservar ao máximo os seus números, né? Ganhar dinheiro a gente acaba até colocando de uma forma muito questionável, incorreta, tudo, não faz sentido nada disso, isso aqui é papo para uma outra discussão. Mas o modo como você lida de forma tão transparente, consciente com dados, me surpreende. Então eu queria que você pudesse contar um pouco mais dessa sua relação com números, mas também aprofundar e a gente falar desse seu modelo de captação, se é ele o coração do seu business e como é que você desenvolveu todo esse sistema, foi de fora para dentro, de dentro para fora, quem sabe vir aí um spin-off da Procorpo para você ensinar outros negócios. Vamos explorar um pouco mais essa pauta, porque ela é muito interessante e todo mundo que está nos acompanhando aqui pode aprender com ela. Então tá, vamos falar um pouquinho, né? Na Procorpo, a gente tem uma forma de trabalhar um funil, né? Então, funil aqui, todo mundo tem muito claro um funil. A loja tem um funil, né? Então, como que a gente faz esse funil? Nós temos o marketing, vamos falar de números aqui que eu gosto de falar, né? A gente gasta aí algo em torno de R$120 mil por mês em marketing digital. Eu não faço muito branding. Todo mundo aqui, né, tem um jargão aqui, a Marisa não gosta de branding, né? Eu acho que branding é o sorriso, eu uso muito essa frase, o branding para mim é o sorriso da minha recepcionista, né? Mas ali eu gosto de resultado, eu sou performance, então aqui pra gente, a gente sabe quanto custa um clique, né? O custo, quanto custa esse clique para cada pessoa, né? Só um segundinho aqui que apareceu uma telinha aqui para mim. Então, esse funil, nós temos 16 lojas, né? E as nossas gestoras, elas não têm que se preocupar com captação de cliente. Essa preocupação é dentro de um back-office que eu tenho aqui. Aqui a gente capta, então a gente faz o marketing digital, nesse funil tem o lead. Esse lead vira um agendamento, e a gente tem todas as métricas em cada parte do funil. Esse agendamento vira uma visita, essa visita vira uma compra ou uma não compra. Se não comprou por quê? A gente precisa saber, cliente por cliente. 7 mil leads por mês, que a gente faz isso cliente por cliente. E aí, se comprou, compra de novo. E aí, a gente vai criar um relacionamento com esse cliente. Então, basicamente, numa integração, a gente já passa esse funil. E a gente trabalha para pôr em cima desse funil. Daí, saem os desdobramentos, né, da transparência. Então, assim, 16 lojas, nós temos lojas P, M, G. Lojas P, um faturamento médio de 200 mil. Lojas M, 300 a 400, até virar, de repente, eu tenho loja P virando loja M, eu tenho loja M virando loja G. E loja G, a gente chega a 500, 600 mil reais. Esse é o nosso faturamento hoje, em torno de 3 milhões mês, 3.500. E a gente tem uma meta aí para alcançar 40 milhões no ano, né? Com o Covid, as coisas ficaram bem mais difíceis, né? Assim, enquanto eu vejo muitas empresas, foi super legal, Covid pra gente não foi legal, a gente teve menos 21% no ano passado, né? Óbvio, a gente acaba reduzindo também o custo operacional e conseguiu uma margem positiva, mas foi assim, né? Praticamente zerado. Então, 2020 a gente pega, embala aí numa folha sulfite, amassa e joga fora, porque realmente não foi um mês bacana, não foi um ano bacana. 2021, começamos com tudo gás, agora vai, abril, fecha de novo, né? Então, vai ser um pouco difícil os 40, mas tá lá. Esse ano a gente não vai mexer nesse dash, a gente vai deixar os 40 e a gente vai ver o que vai dar para fazer. Porque se a gente reduzir, a gente perde um pouquinho aí de foco no número, né? Então, dentro disso, né? De novo, dentro desse KPI de funil que todas as lojas têm, então, toda loja, se você pisar numa loja, vai ter um quadro de gestão com os números na parede, desde a pessoa da limpeza, sabe quanto aquela loja precisa vender, por isso ela sabe quanto ela servir um cafezinho, ou as salas impecavelmente limpas é importante,
falhas a gente sempre tem, mas ela tem que ter consciência que ela tem que sempre fazer o melhor dela, né? Então, transparência, assim, números estão aí, é isso que a gente tem que faturar, é isso que eu sei do potencial. E aí, dentre as 16 lojas, o que acontece? Eu tenho um dash consolidado. Esse dash consolidado me fala quanto a rede fatura. Então, nenhuma loja pode faturar menos do que a média da rede. E é assim que eu faço a gestão de todas as lojas. As lojas que estão abaixo dessa média, é nela que eu vou atuar. E aí, dentro desse funil, qual é a parte do funil que ela está abaixo. Então, fica fácil você tendo os dados ali, né, aonde no funil ela não está atingindo, para chegar no resultado da loja. Vou dar um exemplo. A gente acabou de inaugurar a Lapa, né? Lapa foi um case para gente. Então, né, então falei para você que uma loja P tem que faturar 200. A gente comprou um ponto, enfim, que estava faturando seus 30 mil por mês. No primeiro mês, nós faturamos 124. A gente chegou aí quase 70%, 80% do valor já do break-even da loja, né? No primeiro mês dela. Como é que a gente faz isso? Tendo base, trabalhando base, tendo pessoas, que é o mais importante ainda do que base, porque sem as pessoas, uma gestora que sabe como a roda anda, sabe como que é o perfil para o corpo, então dá muito mais certo quando a gente prepara as pessoas e já coloca é só ir andando. Então, é um pouquinho disso, assim, né? Todo mundo sabe meta, então a questão da transparência é muito importante, e todo mundo sabe que a gente funciona dentro de um funil. É um pouquinho disso que a gente faz no dia a dia. Interessantíssimo quando você, né, traz essa dinâmica, um business que gira totalmente em torno de dados, da habilidade de gerir esses dados, e mais do que isso, né, gente? Não basta gerir, é dali você encontrar os seus KPIs, de calibrar o teu caminho, a tua jornada. Hoje, às vezes, a gente acaba se baseando em tantos outros critérios, mas contra dados, não argumentos, desde que você saiba, como eu coloquei aqui, ter essa habilidade da Procorpo de desenvolver um funil com etapas claras, mensurar resultados o tempo todo, KPIs ali, claros e de conhecimento de todo o seu time, KPIs a olho nu, e que te permitam rapidamente mudar o curso da estratégia daquele negócio. Como ela disse, são quase 20 lojas, e imagina então que o perfil de consumo desses clientes, o perfil de cada uma dessas lojas muda, então o gargalo da fase do funil certamente muda de uma loja para outra, então assim, é necessário ter uma estratégia clara, bem definida, um time muito alinhado para saber em qual etapa está o seu gargalo e como e quando você muda esse curso. E aí eu estou provocando isso, mas porque tem uma outra questão que me chama muita atenção, que é, então você tem um funil, você tem tudo isso hoje dentro do seu back-office, você tem uma estrutura que você começa e termina o seu dia olhando para dados. E a loja só recebe ali o desafio, então, de naqueles dados, onde ela não precisa prospectar, ela precisa vender. Mas então, numa loja onde o grande core está na venda, é uma loja comercial, e você falou a importância de pessoas, como é hoje desenvolver um time totalmente orientado a resultados e com essa habilidade comercial? Porque eu imagino que você precisa ter todo mundo engajado nesse perfil de vendas, ao mesmo tempo uma liderança, né, uma gerente da sua unidade, imagino que deva ser essa posição, que coloca esse time, é um maestro que faz essa orquestra tocar nesse ritmo dessa meta. Como é que é para você hoje encontrar, gerir, preparar esse time comercial em cada uma dessas lojas? Vamos lá. Há 2 anos e meio, né, janeiro de 2019, eu deixei de ser a CEO, né, coloquei um braço direito aqui, né, para mim, que é a Patrícia. Importante fazer um parênteses aqui, Patrícia começou comigo há 8 anos atrás, na loja de Santos, num call center ganhando R$800, e hoje ela é minha CEO, né, acho muito importante isso, essa questão de evidenciar as pessoas, pra gente aqui é fatal. Sempre uma vendedora tem condições de virar uma vendedora, a vendedora tem condições de virar uma gestora nesse plano de expansão que a gente tem. Eu gosto muito, prefiro olhar para dentro das lojas, ver se alguém tem
condições de devolver aquilo que a gente ensina. Então, a gente olha muito para dentro das lojas, para dentro da equipe, se a gente consegue tirar os nossos gestores, ou promoções mesmo dentro da própria Procor, né? Vou para o mercado quando realmente não tem uma opção interna, né? Mas nisso tudo, quando eu saio, né, de CEO para virar somente a founder e usar só tênis, né? Não quero mais salto, agora só quero usar tênis, eu brinco. Por que eu faço isso? Eu faço isso nesse momento para poder só fazer a parte estratégica, para poder olhar para frente, aí sim, usar todos esses 15 anos, até então 13, para poder, para onde eu vou? Aí eu consigo os meus fechamentos, tá bom? Na época, anos atrás, nós estávamos com 11 lojas, hoje 16. Então, olhando para a estratégia, eu consegui crescer, quase dobrar o tamanho da rede em 2019. Então, eu consigo olhar para a parte estratégica. Como que eu faço isso? Sendo operacional, né? Então, uma coisa que eu faço muito, assim, eu adoro fazer, é entrar na operação. Mas não com aquela cabeça do empreendedor antigo, os olhos do porco lá só engorda, nunca esqueço o jargão lá, né? Mas o negócio só engorda com os olhos do porco. O olho do dono é que engorda o gado. Isso. Nem sei, porque eu não acredito muito nisso. Eu acho que a gestão é diferente. Mas no dia a dia, eu gosto muito de entrar na operação. Eu mesmo faço os clientes ocultos. Acho lindo as empresas de cliente oculto, mas eu não contrataria, porque eu mesmo tenho que fazer o meu cliente oculto. E toda vez que eu faço um cliente oculto, eu vejo a oportunidade de melhorar um processo. Então, a melhor parte da parte estratégica é quando eu entro na operação, é quando eu atendo um telefone, ou quando eu faço uma venda, ou quando eu escuto uma ligação ali direto com o cliente. E aí eu consigo olhar para a parte estratégica e mexer no processo, no método, no que o cliente está. Mas a minha visão, e a maioria dos empreendedores esquecem muito disso. É legal ter um funil. É legal ter um método. Vamos aplicar, vamos fazer a menina falar assim, né? Vai na loja Renner para você ver, fica numa fila da loja Renner. É padrão de atendimento, próximo por gentileza. Eles não falam, por favor, não, é próximo por gentileza. É um padrão de atendimento. Legal, porque a palavra gentileza é a melhor palavra para se usar. Legal, então eles colocaram como padrão. É lindo isso, né? Mas não adianta nada você fazer o método, você planejar e você não escutar o cliente. Então, meu papel hoje, estrategicamente falando, a coisa que eu mais gosto é entrar na operação, é fazer um lead lá, eu faço direto. As meninas acham, às vezes, vira e mexe, eu escuto. Eu ligo nas recepções. Eu ligo nas 16 recepções. O dia que eu faço, o que eu pego para fazer, eu não faço uma ou duas. Eu quero testar as 16. Aí, esses dias eu estava aqui, as meninas, eu acho que a Marisa ligou na recepção. Elas sempre acham. Eu acho ótimo elas acharem também que sou eu. Porque, assim, elas vão sempre entender como que ela tem que tratar o cliente. O mais importante disso é como que eu tenho que tratar o cliente. O cliente está se sentindo único, né? Por mais que a gente receba aí 7.000 leads por mês, entende? Ele tem que ser único. Eu tenho que fazer uma avaliação personalizada. Eu vou atender ele numa sala individual. Eu tenho que dar para ele o que ele veio buscar. Tudo bem que eu posso... eu vim trazer... por exemplo, né? Quem pede Botox. Quem pede Botox já sabe o que quer. Mas e quem pede harmonização facial? Eu não sei se é um preenchimento, se é um Botox, se é mancha. Eu não sei. Eu tenho que investigar, eu tenho que conversar com esse cliente. Isso tem que começar na minha recepção. Isso tem que começar no meu telefone ali, quando a pessoa pega e me liga, né? Ou tem que começar num chat. Mas ela tem que saber que mais importante do que tudo é o foco no cliente. Então, a gente tem até um departamento aqui, que faz um pouquinho disso, que eu fico olhando como que o cliente está sendo tratado. Escutar o cliente é o mais importante. Essa frase não é minha, mas há uns 5 anos atrás eu participei de uma reunião e eu trouxe muito para mim, né? Que numa mesa de reunião, você tem que deixar sempre uma cadeira vazia, que é a cadeira do cliente. Eu tomei isso para mim há uns 5 anos atrás. Eu falo isso muito para minha equipe. Mas e o cliente que está sentado aqui nessa cadeira? Como que ele está se sentindo? Vamos perguntar para ele? Aí vai. Vamos fazer uma pesquisa? Vamos pegar um target. Pega um nicho aqui de pessoas. Vamos perguntar. Cliente que mora em tal região. Então, de novo, as pessoas, elas dedicam muito tempo planejando, estrategiando, montando um método, aplicando, mas elas esquecem da usabilidade do cliente. Elas esquecem, né? Vê se por aí esses bots aí que estão rolando.
vê-se por aí um atendimento mecanizado, né? Então, a gente dá muita propriedade aqui para o cliente falar, entendeu? É muito importante isso. Nossa, extremamente necessário, assertivo e às vezes, né, parece tão óbvio, mas não é. Esse foco absoluto no cliente, porque de nada adianta a gente ter um produto no qual a gente acredita, gosta, às vezes até se apaixona por ele, sendo que o principal, que é o nosso cliente, ele sai do centro da operação. Aqui também na nossa empresa, absolutamente tudo que a gente faz é pelo nosso cliente e para o nosso cliente. Eu lembro de um evento da Elite Futuro que fizemos dentro da Cacau Show e o Alexandre Costa trouxe uma reflexão interessante, né? Eles fizeram uma fábrica enorme, onde também, uma fábrica não, um escritório enorme, onde tem uma loja conceito, e ele botou um escorregador que vai do escritório para a loja. E aí, quando eles estão eles têm alguma dúvida, alguma dor ali, será que isso faz sentido, não faz? Eles falam, pergunta lá para o seu chefe, que é quando você desce o escorregador e cai dentro de uma loja para interagir com o cliente. Eu uso esse exemplo porque é exatamente o que a Procorpo faz. Aí eu volto mais uma vez para o chapéu de cliente, que é entender sim o cliente no centro da operação. Com frequência recebo contato, mas é sempre um contato de WhatsApp humanizado, nunca recebi uma mensagem automática, no qual meu perfil de consumo, a chance de receber uma mensagem automática que nem sequer sabe quem eu sou, um prezado cliente ou o que eu preciso, a chance de resposta à interação com aquela marca é bem baixa. Então, essa humanização, o cliente no centro, é um grande ativo aí da Procorpo, no qual valido e que com certeza justifica muito desse crescimento. E aí, nessa equação toda, num modelo como esse, como é que você cresce? É um modelo que permite um crescimento por franquia? Você já tentou crescer assim? Ou é um crescimento que precisa estar debaixo das asas aí e ser loja própria? O que permite a Procorpo crescer? Mais uns 10 MBAs foi aí nessa tentativa, vai? Vamos pensar. Acho que mais que 10 MBAs, hein? Não sei quanto custa, mas foi forte, ó. Dói até no coração, assim, né? Mas eu tentei, franquia 2010, 2011, né? Naquele momento, qual que foi o meu pensamento? Qual seria a forma mais rápida para eu escalar? E aí seria a franquia, né? Foi 2011, na verdade. Foi muito fácil, Laís, vender franquia. 14 franquias em 3 meses, assim. Porque o que a gente fazia, né? De novo, o que a gente faz de colocar o cliente, a gente não fica esperando a porta abrir, né? A gente vai captando de uma forma que a gestora só tem que gerir a loja como um todo. A captação fica aqui no back-office. Naquele momento eu falei, mas a gente precisa crescer, a gente precisa ter nome, né? Então, vamos para a franquia. Fui eu mesma lá numa BF, fui eu mesmo lá. Não, eu consigo fazer. É um manual? Gente, coisa simples, vamos lá, vamos fazer, né? E vamos lá. Claro, tinha uma equipe, mas com uma visão muito deturpada do que é uma rede, do que é uma expansão, né? Na época, eu devia ter contratado pessoas especialistas, enfim. Errei muito no perfil, né, desse franqueado, e errei muito também em como administrar, né, a relação desse franqueado. Porque uma coisa é eu conseguir, por exemplo, não ter um resultado dentro de uma gestão e conseguir tentar, né? Eu trabalho aqui muito com o perfil das pessoas, né? Então, eu uso o DISC, eu uso o Profile, eu uso algumas ferramentas que me falam se a pessoa é dominante, se a pessoa é comunicadora, se a pessoa é planejadora, enfim. E nessa, eu tenho 16 perfis completamente diferentes aqui de gestoras, né? Mas mesmo nesses perfis, né, a gente consegue ir se adequando e vendo, por exemplo, como ela trabalha com equipe dentro de um perfil diferente. Porque imagina, uma gestora com perfil e cada menina deve ter mais ou menos 10 funcionários, mais ou menos. E são 10 cabecinhas diferentes. Então, como interagir para que esse ciclo todo caminhe em prol do cliente, né? Então, é uma coisa muito doida que a gente faz aqui. Mas dentro disso tudo, a gente tem uma questão também
como que eu vou falar? De concorrência, né? Então, a gente tem uma questão assim, que pesa muito dentro da Procorpo, a concorrência, que às vezes elas falam, olha, o nosso valor, muito briga pelo valor, né? Então, é uma das minhas coisas, assim, que eu mais me preocupo, assim, vou dizer, eu não me preocupo, na verdade, é com a concorrência, porque o nosso mercado, ele é muito pulverizado, isso que você me perguntou. Então, é difícil, por exemplo, um nome ser forte. Quando eu fui para a franquia, quando eu pensei na franquia, eu pensei, olha, nosso principal motor de crescimento tem que ser, o nome tem que ser a quantidade de lojas, né? Igual eu falei para você, foi muito fácil vender essas 14 lojas. Difícil foi gerir, né? Conforme foi passando o tempo, o que eu entendi, né? Que um gestor que eu tenho, né, que eu possa, dentro de um DISC ou dentro de uma capacitação, evoluir ele, um franqueado não conseguia, porque ele brigava muito com a marca, né? Ele tinha um probleminha ali muito de brigar com a marca. E aí, foi assim, foi um erro, na minha visão. Hoje, olhando para trás, né, tinha que ter tido um outro suporte, alguma outra forma de um crescimento um pouco mais sustentável. Bom, com isso, né, eu recomprei 7 lojas, né, liberei algumas, né, e aí foi um aprendizado absurdo, vários MBAs aí para minha questão. Hoje, né, o que eu penso disso? Poderia ter dado certo? Poderia. Mas o meu método, o meu modelo de gestão, o meu modelo de fazer com que as pessoas evoluam dentro da Procorpo, não me permite eu ter um terceiro. Não me permite, né? Então, é uma escolha que eu tenho. Mas, assim, eu aprendi demais com a franquia. Aprendi porque, mesmo que eu não sou franquia, todas as lojas próprias, cada um, né, dentro de um consolidado que eu falei para você do Dash, tem um comportamento diferente, né? E aí as coisas elas vão funcionando de acordo com a evolução de cada gestor, né? Mas franquia, para mim, aqui, Procorpo, não funcionou. E não funcionará para esse plano de crescimento tão agressivo? Você considera tentar fazer diferente? Ou ali já foi a carga de aprendizado suficiente para dizer, vamos focar em loja própria? Eu nunca digo não, né? Eu nunca digo não. Não, né? Não, vamos conversar. Mas, assim, sem um modelo bem estruturado, eu acho muito difícil. Eu acho muito difícil sem eu ter alguém que saiba mais do que eu, né? Um dia eu estava tentando, eu me inscrevi, né? A gente fez um curso junto, né? A gente se conheceu num curso, vamos contar aqui, né? Na FGV. O que você não sabe é que esse curso que a gente fez foi um bônus que eu tive de um MBA que eu tentei fazer lá. Acho que isso eu nunca te contei. De clínicas, de gestão de clínicas, enfim, dentro da FGV, né? E aí, na segunda aula, primeiro final de semana, segundo final de semana, a hora que eu vi que aquilo era Excel, era planilha, porque alguém falou, Marisa, você precisa ter um curso da FGV no seu currículo, você precisa ter alguma coisa. E eu fui lá para isso, entrei no MBA da FGV. Na segunda aula, que eu vi que aquilo não tinha dinamismo, eu falei, não, pera, por que eu preciso ter? Não preciso. Por que eu preciso saber tanto Excel? Eu preciso saber o básico, mas eu não sou a pessoa da planilha, eu sou Excel, eu não sou Excel, eu sou PowerPoint. Eu não preciso ter tanta planilha na minha frente, não preciso saber. Por que não é mais fácil que eu não tenho essa questão toda, por que não é mais fácil eu ter uma pessoa junto comigo que saiba mais do que eu, né? E eu faço o que eu sei fazer de melhor. Então, isso também eu aprendi. Aí eu pedi meu dinheirinho de volta e fui fazer um curso. E conheço a Laís Macedo, né? Foi assim, acho que eu nunca te contei essa história, mas foi um reembolso aí, porque não deu. Esse meu MBA para mim não funcionou. Por quê? O que eu tiro disso? A gente não precisa saber tudo. Mas a gente vive num mundo aí, a gente tem que ser o melhor, a gente tem que ser tudo melhor. Eu tenho que ter foco, né? Mas, às vezes, isso angustia muito a gente, né? Então, você tem que saber fazer a conta também do que você gosta, para você não perder um tempo em cima de uma coisa que você não vai ter de volta frutos daquilo que você plantou. Então, tudo isso para falar que eu não falo não para franquia, mas hoje eu vejo uma possibilidade muito baixa, porque em cima do método que a gente desenvolveu, a gente está num crescimento bem forte. E eu vou apostar por aí, né? Olha, gente, caminhando para o final aqui, já muito dentro daquilo que eu
provocaria amar, voltando para a Isa aqui da nossa discussão, né, empreendedora, voltando para uma das primeiras perguntas, que foi do meu querido amigo Thiago Alves, ele que me deu o privilégio de apresentar esse Intalks Empreendedorismo, preside a Regos, a Space, além de uma infinidade de outras atividades que no Instagram dele vocês podem acompanhar este líder multidisciplinar, multitarefas. E ele perguntou, Má, algo que vinha também de uma provocação minha, porque lá no início você falou sobre falir, sobre quebrar, e como é importante, né? No Brasil, o erro ele é muito condenado, e a gente tem que mudar. Errar é importante, errar rápido, errar barato, e aprender com os erros. E é óbvio, né? Você, não sei se em função da idade ou já da sua bagagem, o erro aí para você virou conhecimento, virou aprendizado, virou força para fazer diferente. Mas, no geral, e também você deve ter convivido com esse sentimento, o erro é frustração. Né? Erro te diz ali que, será que você é bom mesmo? Você já tentou por esse caminho, já não deu. Então, o que você pode fazer diferente? Então, o Thiago perguntou no início aqui, sabe, se não rolou aquela vontade de desistir, como é que foi? Teve algum momento? E aí eu trago para essa pergunta, assim, para a gente fazer um grande apanhado de... A Marisa, que começou lá atrás, teve essa força a partir do erro, do recomeço. Nessa jornada, então, de errar com franquia, de encarar uma pandemia num ano com tantos planos de crescimento, onde você teve que dar alguns passos para trás, não sei se é muito justo nomear assim, mas mais uma vez aquela dor de tomada de decisões que tocam no será que vale a pena? E aí, respondendo se teve vontade de desistir, não teve, já emenda com a gente para os empreendedores que aqui estão, para quem aspira a empreender, para quem empreende, quer empreender no CNPJ do outro. O que a Má, com toda essa bagagem, deixa de conselho para quem está aqui nos ouvindo? Você já falou um pouquinho antes sobre foco, sobre coisas que eu acredito muito, mas faz aí esse grande apanhado para a gente, que resume um pouco desses 60 minutos desta aula de empreendedorismo. Tá bom. Eu acho assim, lá no começo, né, aquele momento assim de carga, né, aquela coisa assim, ai meu Deus, agora eu tô sozinha, tô empreendendo, eu não tenho 13º, né, o empreendedorismo o empreendedor ele tem muito isso na veia. Eu não tenho 13º, eu não tenho seguro, né, então eu não tenho férias, né, então tem muito esse jargão que nós temos. Então lá atrás, quando eu tive essa queda aí da livraria, eu não pensei em desistir, porque, né, vai do perfil de cada um. Meu perfil é muito esse, não, eu preciso provar para mim mesma que eu consigo, né? Então, naquele momento, não, pelo contrário, eu tive uma força muito maior. E o foco, né, eu sempre falo, mas é uma realidade na minha vida. Coloquei na cabeça e aí a gente vai. Então, não. Durante a caminhada, aí vem, né? Vem as pancadas. Franquia foi uma delas, né? Covid foi uma segunda. Tive uma crise em 2015 também, que não foi tanto nem franquia, mas veio uma crise no Brasil que me atingiu um pouquinho aí, bem violenta. Então, você dá um passinho para trás, sim, tá tudo bem, passa para trás. Eu gosto de falar dos meus passos para trás, porque a maioria das pessoas só coloca as coisas lindas e maravilhosas, tipo redes sociais. E comigo não é assim, comigo teve vários tombos, e cada tombo é um aprendizado, né? Mas no final do dia, né, eu acho que as pessoas, de novo, eu falo muito em número, a gente talvez não tenha explorado tantos números aqui, eu deixo tudo muito aberto, mas no final do dia, conselhos, né, a gente tem um monte. Mas o empreendedor ele tem uma dificuldade de não olhar para a margem dele, né? Não seria a Marisa se não falasse de margem numa entrevista. Eu falo com margem para todo mundo. Então, assim, tá bom, eu tenho um negócio, tô querendo empreender. A gente faz o cálculo da margem, quanto vai deixar, pelo menos quanto você acha que vai deixar. As pessoas vão fazendo as coisas, esperando que as coisas vão dar certo. E tudo bem, muitas vezes dão, né? Mas qual é a margem, né? Se eu pudesse voltar na Marisa lá de 2006, né? Eu falaria isso para ela, né? Eu não comecei com margem, eu não comecei. O que eu tô falando hoje, eu não fiz, porque eu também só queria que a coisa desse certo. Mas dá para fazer um cálculo. Dá para saber quanto vai ser os seus custos, dá para se controlar, dá para se organizar melhor e saber quanto que eu gastei, quanto que eu recebi e quanto é a minha margem. Ai, mas você recebeu em 10 vezes e aqui você teve que pagar em 4. Eu sei, essa é a parte difícil, mas faz do jeito simples.
Faz do jeito simples, como se fosse tudo que você gastou, tudo que entrou e quanto sobrou para você, e em percentual quanto que é isso, né? Então, todo mundo vai falar de, tem que ter foco, tem que ter disciplina, organização, tá bom. Eu vou falar de margem, se eu puder deixar um conselho, meu conselho é margem, né? Olha para quanto o seu negócio está dando. Outra coisa, dentro do seu, além de olhar a margem total, olha a margem, Ricardo deve estar por aí, olha a margem de produto por produto, porque isso também é um problema. Você, às vezes, está achando que você está fazendo todas as suas margens de uma forma legal, e aí você tem um produto lá que está te comendo a margem. Então, assim, além de olhar a margem total, olha a margem do produto, né? Então, eu queria deixar isso, Larissa. Enquanto todo mundo vai falar palavrinhas bonitas, eu queria deixar uma dica. Olhar receita, olhar para os seus números, entendeu? E olhar, obviamente, fazer cliente oculto também é uma coisa que dá muito certo, né? Todo mundo vai falar de coisas aspiracionais. Eu gostaria de deixar esses conselhos operacionais que super funcionam. Essa é a Marisa Peraro, meu povo. Eu avisei que era uma aula aqui de ousadia, atitude, empreendedorismo, vida real, orientação para resultados. É algo que faz parte do DNA desta mulher empreendedora, desta mãe, ser humano inspirador, dessa amiga, conselheira do Lead Futuro, alguém com quem eu tenho a oportunidade de eventualmente sentar, olhar no olho, escutar isso. Vamos falar de número, falar de dados, está gastando quanto, ganhando quanto. E é isso, gente. Empreendedorismo tem, sim, esse storytelling bonito, desses nossos valores que a gente desenvolve, aflora, tudo aquilo que nos move, esses bons sentimentos, esses que não são tão bons assim, mas que nessa equação a gente termina nesse polo positivo. Mas no final do dia é olhar para números e racionalizar, sim, os nossos negócios. Eu já tinha contado para vocês que seria uma live, então, de muito aprendizado, inspiração. Tenho certeza que vocês saem daqui refletindo. Sempre que eu converso com a Maísa, a conversa termina, mas a reflexão segue me acompanhando ao longo do dia. Infelizmente, aqui batemos o nosso horário, eu passaria o dia todo, te escutando. Então, eu quero terminar, além de te agradecendo pelo seu tempo, pela oportunidade de te ouvir, mas reforçando a admiração e o respeito imenso que eu tenho por você, pela tua história, e o quanto de todo o meu coração eu desejo sucesso, na certeza de que a gente ainda vai comemorar muito resultado positivo, muitas realizações da Procorpo, consequência desse seu trabalho tão correto, tão bacana, tão positivo, tão orientado para resultados, essa paixão que você coloca de tênis em tudo que você faz, que me inspira todos os dias. Então, meu muito obrigada a quem nos acompanhou, e esse especial obrigada a você, com todo o meu carinho, respeito e admiração. Obrigada demais pela oportunidade aí, todo mundo. Obrigada, pessoal. Boa tarde. Até o próximo Intox Empreendedorismo daqui 15 dias. Até mais.